Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Ideias Cast. O Ideias Cast é uma realização do Lar Sírio Pro Infância que visa democratizar o conhecimento sobre a cultura avaliativa no terceiro setor e, com isso, impulsionar a transformação social. E, para isso, costumamos convidar especialistas no assunto para trazer alguns insights para gestores, coordenadores, educadores, enfim, pessoas que é do interesse da área do impacto social. E hoje eu tenho aqui como convidada a Fabiana Dápia de Oliveira, que é uma especialista em monitoramento e avaliação. E seja muito bem-vinda, Fabiana, ao nosso podcast. Obrigada, Rogério. Bom dia, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Acho que eu estou feliz, né, da pauta de avaliação e monitoramento estar em alta e as pessoas quererem saber mais e ter essas ações provocativas para as pessoas saberem mais e se instigarem a saber sobre a área. Muito bom. E eu já quero trazer aqui, Fabiana, uma provocação, como você falou, que tem o dado que, segundo a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eles falam que a incerteza sobre o futuro profissional entre adolescentes atingiu seu maior nível desde o ano de 2000. E o Brasil está em situação crítica, que diz que 70% dos jovens não se sentem preparados para o mercado de trabalho, quase que o dobro da média mundial, que é 47%. Esse dado revela algo muito profundo. Não é só falta de oportunidade, é a falta de direção. É o jovem que termina o ensino médio sem saber quais os caminhos que existem. É aqui que a avaliação e o monitoramento deixam de ser ferramentas técnicas e se tornam ferramentas de futuro. Bom, Fabiana, e com base nessa pesquisa aqui, dessa fonte, eu gostaria de começar te perguntando assim, quem são os jovens que a Fundação CSN acolhe? Bom, é uma provocação, já começou com uma provocação boa, né? Rogério, como você sabe, acho que o pessoal de casa pode saber, eu sou a coordenadora da área de avaliação e monitoramento da Fundação CSN. E a Fundação é uma instituição que, a nível nacional, que faz esse atendimento em mais de 37 territórios e com diversos projetos. E já tem 65 anos, né, de atuação. E o que a gente vê atualmente, e principalmente acho que as consequências, né, que nós vemos são diversos fatores. E acho que o primeiro são essas consequências que a gente tem de um período que nós passamos, que os jovens também passaram em sua fase de desenvolvimento, que foi a pandemia, que foi principalmente o isolamento social. E como que isso trouxe para eles, e para nós também, mas principalmente para quem estava nessa fase de desenvolvimento, os gargalos nas relações interpessoais. Então, acho que esse é um dos fatores que fazem o cenário atual estar como você comentou. Outro ponto é uma geração que já está com o celular na mão, que tem um nível de tecnologia muito maior e que, com essas redes sociais, a gente tem que começar a pensar em maneiras de prender a atenção. Acho que hoje a atenção ela é direcionada a períodos breves, vamos dizer assim, e curtos. E como que nós, enquanto instituições que queremos fazer projetos, né, para esses jovens, como que a gente tem que pensar em estratégias para prender essa atenção e para trazer eles para essa conversa e para esse debate, vamos dizer assim, seja em sala de aula, seja em oficinas ou em atividades. E aí agora uma troca que a gente tem na fundação e que a gente conversa muito entre as lideranças, que eu fico muito reflexiva, é como nesse cenário atual, eu acho que tudo que está acontecendo no mundo, não sei se você também consegue ver isso no Lar Sírio, como os nossos jovens, eles não sonham mais. Eles, quando você fala, né, que eles saem do ensino médio
sem uma perspectiva, sem um olhar para esse futuro, para o que eles vão fazer, quando você olha, a gente não tem mais os sonhos dos jovens no sentido de pensar qual é o futuro que eles querem. Eu acho que isso está sendo minado pelo nosso contexto, né? O sonhar, o que você quer ser. Eu acho que na tecnologia e as redes sociais fazem você ter uma visão que hoje é ser influencer ou ver o que dá certo para as outras pessoas e não como a gente consegue instigá-los a pensar sonhos para eles, o que é possível, né? Tornar possível os sonhos. Então, acho que como uma organização que pensa, que quer esse poder, né? Quer esse poder, não, desculpa. Como uma instituição que quer essa transformação social, que quer ser um agente transformador, como a gente olha para esses jovens e como que a gente constrói junto com eles essas possibilidades de sonhar, essas possibilidades de projetos que fazem, né, com que eles pensem, eles se interessem por outras áreas e olhando para o contexto e sendo um cidadão de direito que debate, que transforma o mundo. Então, e aí olhando para a parte de avaliação e monitoramento, principalmente, e acho que é um pouco que eu quero falar aqui hoje, é a importância da avaliação diagnóstico. Eu acho que toda instituição que quer fazer um projeto, a primeira parte e o primeiro passo é você olhar como esse projeto vai ser formulado e como esse projeto vai ser desenhado. E lá na fundação a gente fala que a gente tem que cheirar a terra. O que isso significa? É você sair do escritório, ir até o território, ir até o local aonde você quer implementar esse projeto, para você conhecer a realidade, para você conversar com as pessoas que você quer que sejam os participantes desse projeto, e entender o que faz sentido, o que não faz, quais são as ações desse projeto que são que vão despertar o interesse, que vão engajar. Então, na Fundação, a gente realiza as avaliações diagnósticas para todos os projetos que nós vamos implementar, para que a gente não tenha uma ideia e tenha ela como certa, como a gente formula, óbvio, um esboço, mas a partir daquilo que a gente vê na realidade do território, como que esse território conversa, qual é a cultura predominante. Então, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Garoto Cidadão, na Fundação da CSN, ele tem mais de 20 anos e ele está em 14 unidades, 14 territórios, 14 municípios espalhados pelo país. E é uma metodologia que já está consolidada, mas, ao mesmo tempo, é uma metodologia que ela é, de fato, adaptada ao território. Então, ano passado, nós implementamos esse projeto em Paulistana, no Piauí. E as oficinas, né, as oficinas culturais que nós realizamos lá, óbvio, elas têm muita conversa com as oficinas que nós realizamos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Mas a gente também entende que a cultura que tem em Paulistana, Piauí, não é a mesma da arte, né, da cultura que nós temos em Volta Redonda. Então, lá nós temos algumas oficinas que são próprias do território, que a gente sabe que vai engajar e que vai chamar as crianças e adolescentes daquele território a participarem do projeto. Deixa eu aproveitar aqui. Você claro, entrou num por favor. assunto muito legal, muito interessante. Que assim, pelo que eu entendi, então, inicialmente vocês vão desenvolver um projeto e vocês não falam, não vão assim pelo achismo. Eu acho que isso vai atender àquela comunidade. Né? Então, eu acho que esse projeto vai atender aquilo que eles precisam. Não, vocês vão articular ali com a comunidade e entender as necessidades, porém também eu imagino que vocês tenham uma percepção de mercado, né? Então, por exemplo, pensando se fosse para uma capacitação profissional para jovem, né? Então, você precisa diagnosticar, levantar esses dados e depois construir uma proposta que faça sentido para eles e que dê potência para aquilo que ele tem de fato de potente, né? Então,
é um respeito até pela pessoa, né? Pelas pessoas. E aí vocês percebem que a comunidade, por exemplo, nessas iniciativas, eles sentem essa valorização, eles valorizam isso durante todo o projeto. Como que é essa, por favor? Maravilha. Fabiana. Rogério, é exatamente isso. E eu diria que não é só uma valorização, mas você vê também um nível de participação. Então, por exemplo, esses diagnósticos, eles são feitos em 2 etapas. A primeira é a base que a área de avaliação e monitoramento, ela também está muito presente, que é você buscar os indicadores daquele território. Então, você pesquisar nas bases do governo os indicadores secundários e sobre educação, sobre empregabilidade, saúde, quais são os indicadores socioeconômicos daquele território. Então, a gente tem uma fotografia, né, que os indicadores, eles são a fotografia, né, um momento que está parado, vamos dizer assim, porque você não tem dados sempre atuais, mês a mês ali. Então, você tem uma fotografia do território, de como ele funciona, e a gente começa a pensar projetos a partir dessa fotografia, do que a gente encontra. E aí, o segundo passo é a ida ao território. E essa ida ao território é conversar. Então, é conversar com os agentes públicos, né, com os órgãos públicos, secretarias, prefeitura, é conversar com as lideranças territoriais, com outras instituições que já executam projetos ali e também com a população. A gente faz esse diagnóstico de uma forma participativa, para a gente coletar ali os dados e as percepções. A gente faz entrevistas, a gente faz grupos de pesquisa e grupo de escuta, principalmente, vamos dizer assim, para entender e coletar e mapear quais são as demandas, as necessidades, porque às vezes é o que você falou, a gente entende que a capacitação do jovem é uma necessidade do território, com base no que a gente achou nos indicadores, na internet. Mas quando você chega no território, quando você fala capacitação de jovens, é uma coisa muito abrangente. E aí você vai no município e você entende que é uma capacitação voltada à área de tecnologia. É uma capacitação voltada à área cultural. Então, qual é a demanda daquele território? O que aquele território quer? Ele quer uma capacitação voltada ao desenvolvimento rural. Então, a gente tem que saber, a gente tem que entender qual é. Porque, às vezes, você chega, né, quando a gente está no escritório, a gente tem uma fotografia daquele município, você tem um entendimento. Mas, quando você fala com as pessoas, elas te mostram outros caminhos e outros caminhos mais interessantes. Porque nós, enquanto instituições, nós não queremos fazer o que está na nossa cabeça, né? E acho que é a provocação que a gente deixa aqui, que é o que eu vou fazer com isso? Por que eu estou implementando esse projeto? É para falar que eu cumpri? Não, nenhuma instituição quer isso só para falar que fez um projeto. Ela quer, de fato, ver essa transformação. Então, para ter essa transformação, você tem que se mobilizar, tem que se articular. E essa articulação, quando a população é ouvida e ela é participativa, ela é um agente também na formulação desse projeto, ela acaba uma melhor palavra, ela acaba se interessando, ela acaba se engajando neste projeto para que ele participe, e a gente tem muitas trocas com a comunidade, então a gente faz ações culturais abertas ao público. Então, a gente está participando das agendas culturais, das agendas de capacitação, de fortalecimento, tanto das instituições quanto do poder público desses lugares, porque a gente acredita no desenvolvimento e no fortalecimento do território como um todo. Muito bom, muito bom. Você está falando coisas incríveis, mas aqui eu tenho uma pergunta que tem relação com o que você está falando, que é justamente, você comentou sobre os indicadores, né, que é algo importante. Então tem um secundário, mas tem um termo novo agora, que é o indicador invisível. Não sei se você enfim, já teve acesso, já conversou sobre isso, que é
eu vou te dar um exemplo que eu vi que eu achei bem legal, que é justamente que existem muitos indicadores que são com base de 20 anos atrás, né? Então fala-se sobre número de participantes do evento cultural, sei lá, não sei se sabe. É um exemplo, né? E tem o evento, vocês conseguem 100% de participação lá da comunidade, mas a transformação em si ficou meio que obscura. Ninguém sabe se de fato a pessoa assistindo um show, ele se inspirou em ser um artista na área da música. Um outro exemplo, vocês vão dar uma capacitação profissional e o jovem é muito tímido, ele tem vergonha de perguntar. Então, assim, se eu pensar assim, o número de alunos, não sei, alguma coisa desse tipo, depois você me corrige, tá? Mas aquele aluno está ali presente, ele marcou presença, ele foi certificado, mas ele continua tímido, ele não vai conseguir desenvolver fora do projeto. Então, tem outros indicadores. O professor, por exemplo, acho bacana também falar isso, que o professor, ele passou às vezes 2 horas insistindo para o jovem não abandonar o curso, a proposta, ou de muitos jovens, e às vezes esses indicadores não são enxergados. Então, chama de indicador invisível. Que é justamente esse comportamento da evasão que acontece e que às vezes não tem uma leitura. Não é contabilizado como algo importante que há impacto, né? Então, eu acho que dentro do que você está falando, dentro dos projetos, a gente, não sei se vocês têm discutido isso, se você ouviu falar, mas sobre os indicadores da atualidade, como você estava falando agora no começo, que eu achei muito interessante essa quantidade de informação que o jovem está inserido, que causa tanta confusão nele, que aí ele tem muita informação, antigamente tinha pouca, né? Mas hoje ele tem uma avalanche de coisas que ele pode ser, mas de fato, que eu acho também super bacana o trabalho que você está falando que faz, que é justamente, vamos conversar com ele, entender, vamos fazer um diagnóstico, entender o que ele tem de fato que é dele, que é importante, que a gente pode dar potência para isso, né? Então eu acho isso fantástico. Então, vou dar continuidade aqui. Você quer falar algo sobre indicador, sobre essa questão, como vocês elegem? Por exemplo, tem o secundário e os primários. Os primários são criados por vocês, não é isso? Tô certo? Sim. E aí esses indicadores vocês já têm pré-estabelecido? Como é que vocês formam? É nessa conversa com a comunidade que vocês elegem? Os indicadores a gente divide por indicadores de processo, então são os indicadores que nós monitoramos ao longo do projeto para saber. A fundação ela tem diversos projetos que são de formas contínuas, então um projeto Garoto Cidadão, ele entra no município, a gente não tem uma data fim. Então tem, por exemplo, em Congonhas, Minas Gerais, ele está há 20 anos, então a gente faz esse monitoramento anual, vamos dizer assim, e mensal, olhando a matrícula e a frequência e as ações realizadas. E, ao final, a gente tem os indicadores de resultado, para a gente saber se chegou no nossos objetivos, né? No que a gente queria acompanhar, no que a gente queria resultar com esse projeto. A gente faz essa avaliação olhando se, então a gente falou que ia impactar tantos jovens, a gente conseguiu impactar? Qual foi o resultado desse impacto? O que esse impacto significa? Né? Qual é o resultado disso? Nós realizamos, mas uma coisa aqui, Rogério, se eu puder falar, que eu acho que vale muito a pena, é realizar as avaliações formativas, né? Que são as avaliações que são realizadas no meio do projeto. Então, são as avaliações para você entender como esse projeto ele está funcionando de acordo com o olhar do participante e também dos educadores, e também, né, não sei como ou as outras instituições chamam, mas dos professores, enfim, quem está na ponta, de fato, implementando esse projeto. Para quê? Para você ter um olhar se o que você colocou, estipulou, desenhou, implementou, se está tendo resultado, se está tendo uma satisfação, vamos dizer assim, tanto no desenvolvimento desse participante, então aqui a gente está tratando dos jovens, então
qual é o desenvolvimento deles, o que eles falam, se eles estão vendo de fato esse desenvolvimento, o que eles sugerem. E aqui eu acho que é uma pergunta que, de longe, é a pergunta que a liderança mais me instiga a gente saber, que é o que o jovem sugere que a gente pode aprimorar nesse projeto. Uhum. Por quê? Porque é ele que está recebendo. E aí aqui o nosso gerente de projeto da fundação, ele sempre me provoca a pensar no jovem enquanto o nosso cliente. Mas no cliente no sentido de, nós estamos oferecendo um serviço para ele. A gente tem que entregar um serviço com uma alta qualidade. Ele está ali, ele está demandando o tempo dele, né? Nós estamos ali com ele 2, 3, 4 vezes por semana no contraturno escolar. Então, a gente tem que ter uma entrega que vale a pena, que faça sentido para ele estar ali. Então, essas perguntas sempre fazem a gente entender, no sentido de, né, qual é a lógica. Nós fizemos a avaliação diagnóstica, nós entendemos qual era o projeto, como ele ia ser desenhado, quais ações eles iam fazer, quais os objetivos e metas nós estipulamos. Ok, o projeto foi implementado, está atuando, a gente tem um tempo, a gente deixa uns 6 meses, então a cada 6 meses, vamos fazer uma pesquisa. E aí aqui falando para as instituições que não precisa ser uma pesquisa gigantesca. Obviamente, às vezes você fazendo 5 perguntas que são mais diretas e que o jovem olhe, ou o participante olhe e consiga responder com uma atenção, dedicando, é muito mais benéfico para você do que se você colocar 20 perguntas e chega na metade do formulário ou como você vai aplicar, ele já nem sabe mais, ele já está cansado. Então, aqui você faz perguntas num nível reduzido, mais objetivas, para você entender como que está, qual é o desenvolvimento. A gente fala que vai fazer uma melhoria ou trazer aspectos socioemocionais, nas habilidades socioemocionais. Então, como que a gente estrutura perguntas para a gente entender qual é a avaliação do jovem? E aí, aqui misturando o quant e o quali, né? Então, perguntas de assinalar com perguntas abertas para que eles nos contem alguns casos. E fechando com a questão que a gente sempre coloca de o que ele sugere. E aqui a gente já tem diversos exemplos, eu estou olhando para o lado por causa da Mariana, porque são diversos exemplos que a gente olha na fundação de coisas que a gente olha e a liderança olha e fala, nossa, isso daqui a gente pode implementar. Que foi uma sugestão dos participantes. E isso, eu acho que é mais um fator deles olharem e falarem, nossa, de fato eu sou ouvido e eu sou atendido aqui. Eu sou um agente, eu sou um protagonista do meu desenvolvimento. Porque ele nos comunica, ele tem essa troca com a gente do que é bom, do que pode melhorar nesse relacionamento entre a instituição e os seus participantes. Então, aqui a avaliação formativa é neste sentido, de você olhar como está o desenvolvimento do seu projeto e como ele pode ser cada vez mais melhorado para que os participantes se integrem e queiram ficar cada vez mais no seu projeto e diminuindo o risco de evasão e se sentindo ali num processo colaborativo de desenvolvimento e implementação desse projeto. Show. Então, só para recapitular aqui, quando você quer dizer a avaliação formativa, é quando dentro da sua construção de projeto, você também dá voz para o participante, e aí, através dessa voz, vocês constroem a formação para eles, é isso? Não. Me corrige. Não. A formativa já é quando o projeto já está implementado. Certo. É uma formativa no sentido de formação para a instituição, para ela entender como está sendo visto o projeto pelos participantes. Então, é um projeto de duração, por exemplo, de 2 anos. Então, você pensa uma duração de tempo e trimestralmente você aplica uma pesquisa como se fosse uma NPS, vamos dizer assim, sim, uma pesquisa de satisfação, mas olhando para
os seus objetivos com esse projeto, o que você quer desenvolver com ele, no jovem ou no participante, e que ele te responda como está sendo. Então, o projeto já está acontecendo, já as ações já estão sendo feitas. Será que está dando certo? Porque a gente às vezes acha que quando o projeto foi implementado agora é maravilhoso, todo mundo vai amar o projeto. Então, às vezes tem alguns gargalos que a gente pode arrumar, vamos dizer assim, que são simples e que quem está no dia a dia consegue ver, mas a liderança que não está na ponta o tempo todo, e obviamente tem outras partes, né, tem outras ações que ele tem que tomar, não consegue ter essa dimensão. Então, com essas avaliações, você consegue sentar na mesa e tomar decisões de maneira mais rápida e espontânea, a partir do olhar do participante. Certo. E agora eu quero te perguntar uma coisa que você vai falando, vai me dando aqui os insights também. Quando você fala que você vai aplicar uma avaliação, e aí você aplicou, você levantou os dados, e aí vocês levam para uma equipe, vocês vão discutir ali, a partir desses dados que vocês levantaram, as decisões, as transformações, as propostas de projeto. Isso é fácil fazer isso, assim, porque envolve muita gente, né? Eu acho que precisa desde da chefia mais alta, de decisões, isso, como que é feito? Explica um pouquinho pra gente. Tá. Rogério, eu vou falar de uma forma positiva e quem está me escutando pode falar, ela está falando do mundo das ideias. Não, gente, de fato isso acontece, que a liderança tem que ter esse olhar que os dados também são importantes. E os dados, quando a gente coleta dos territórios, com as entrevistas, com as escutas, e os dados que nós achamos com os indicadores, né, de bases de dados, são complementares. E a partir desse painel, vamos dizer assim, que a gente tem, as ações têm que ser tomadas. Então, a avaliação não pode ser só para você olhar e falar, nossa, como o meu projeto é lindo, olha aqui o nível de satisfação, como os jovens estão se desenvolvendo. Não, ele tem que ser parte de uma gestão do conhecimento da instituição. Então, é olhar para essa avaliação e todos os indicadores, os monitoramentos que nós realizamos, para pensar em ações para a fundação ou para outra instituição. E na fundação a gente realiza dessa forma. A gente senta, então, com a equipe de liderança, né, da fundação e realiza esse olhar da tomada de decisão. Então, é uma tomada de decisão que pode-se dizer que é facilitada porque ela é baseada em dados. Ela é baseada na concretude do que a gente achou, nas conversas realizadas, nas trocas feitas, nas articulações e nos dados. Então, eu acredito que a tomada de decisão, quando ela é baseada em monitoramento de indicadores, em avaliações e na escuta ativa, principalmente, ela é uma tomada de decisão mais assertiva, mais segura e que, de fato, irá causar a transformação, o impacto que nós queremos ter. Muito bom, incrível. Porque eu acredito assim, dentro da experiência que eu tenho vivenciado, não apenas no Larcílio, assim, não falando exatamente, mas de forma mais do terceiro setor, vamos dizer assim. Os dados, eles geram muita polêmica, né? Porque às vezes, por exemplo, chega um doador, ele quer investir ali um dinheiro ou uma doação que seja qualquer, mas ele quer intervir no projeto, porque ele está sendo um doador, né? Então, só que do outro lado, a organização fala assim, olha, os nossos dados, eles estão pedindo para um projeto, as famílias que a gente atende estão pedindo para um projeto específico. Então, é difícil, às vezes, convencer, principalmente na área do terceiro setor, e claro, não generalizando, mas às vezes é difícil convencer que esses dados, eles são de fato, eles estão gritando, olha, a gente está precisando disso, vamos eu acho que muito legal o que você está falando, de ter uma equipe para sentar e discutir, refletir, achar o melhor caminho que atenda às expectativas, principalmente do público que você está querendo alcançar.
E muito legal também, eu achei que você falou, que assim, não é só quantidade, é qualidade, né? Que também acho que se confunde muito quando fala sobre avaliação, sobre impacto social. Quantas jovens eu consegui formar, mas com que qualidade isso aconteceu, né? Uhum. Isso é muito importante, porque a qualidade, de fato, no meu entendimento, ela tem o seu valor pessoal, na pessoa, que transformou nela, nos sentimentos, nas suas emoções, nas suas decisões e atitudes que ela vai desenvolver durante até a vida, nas suas decisões profissionais. Né? Então, eu acho isso incrível. É, Fabiana, assim, dentro dessa temática, assim, dentro da tua experiência, quando você começou a medir, a fazer esse trabalho de avaliação, de análise, de diagnóstico, você percebeu mudança, assim, por exemplo, antes não tinha avaliação. Não sei se tinha alguém antes de você lá na atividade que você desenvolve hoje como coordenadora. Mas quando você começou a propor a avaliação, você começou a identificar, ou a tua equipe começou a identificar o quanto ela não percebia essa transformação, esses resultados alcançados? Bom, Rogério, eu cheguei na fundação com a missão, vamos dizer assim, de estruturar a área de avaliação e monitoramento. Como eu te contei, a fundação ela tem 65 anos, então já tinha as histórias, né, a escuta, o saber desse impacto e dessa transformação no território. Eu acho que a gente só não tinha essa gestão desse conhecimento e uma área estruturada para garantir que essas histórias sejam transformadas em concretude para a fundação e num olhar de o que a gente está fazendo de certo, como a gente pode replicar, como a gente alavanca essas ideias e esses projetos para que cada vez mais a gente tenha mais essa transformação. Então, o que acontece, eu acho que acontece em todos os lugares, quando a gente começa a pensar no monitoramento principalmente, a gente tem uma certa resistência. E eu acho que é normal, porque é algo que demanda uma certa cultura. O monitoramento dos projetos, você tem uma cultura de você sentar e você colocar num sistema o número de frequência, o número de matrícula, as ações que você realizou no mês. Então, é uma cultura que leva um tempo a ser concretizado, vamos dizer assim, na instituição. Mas esse tempo, quando tem uma troca, a gente fez diversas conversas, oficinas internamente para que a área fosse expandida, né, para toda a fundação. A fundação é uma instituição que ela é muito grande proporcionalmente, quantitativamente de Vocês estão em territórios. 37 estados? 37 territórios. Municípios. Municípios. E são diversos projetos, E são muita gente, pessoas que pensam diferente, né? Muitas, Quando você fala de cultura, parece uma coisa simples e pequena, né? Mas é muito amplo. Não, exato, a gente tem projetos na área de educação, na área da cultura, a gente tem uma área de aprendizagem também, a gente tem 2 escolas. Então, quando a gente fala de participantes e pessoas trabalhando para que isso aconteça, são muitas pessoas. E quando a gente foi conversando, estruturando, eu acho que as pessoas começaram a ver o trabalho delas e entendendo, falando, nossa, olha quanta coisa a gente está fazendo, olha quantas histórias, né? Acho que o dado, quando ele é só um número, a gente não pode olhar ele assim, e é algo que até o gerente de articulação sempre fala para mim, que os dados ali que a gente traz são vidas, são histórias, são pessoas que nós impactamos. Então, quando as pessoas começaram a olhar nessa forma da gente conseguir de quando a gente for falar, a gente saber quantos de fato em toda a fundação, porque às vezes quando a gente está olhando para o meu dia a dia no meu projeto, a gente tem um olhar, a gente sabe de quantas pessoas estão sendo atendidas, qual é a frequência, mas quando a gente olha como a fundação como um todo, é um mundo, né? No passado foram 6.200 pessoas impactadas pelos projetos de atuação direta. Então você se vê nesse dia a dia e nessa atuação. E acho que
com o tempo, a gente foi conseguindo com que essa cultura fosse cada vez mais. Então, atualmente já fazem quase 5 anos que eu estou na fundação. Atualmente eu nem preciso mais provocar as pessoas para a gente fazer avaliações, elas solicitam, porque elas entendem que elas conseguem ter esse olhar do quantas pessoas, o que elas estão achando do projeto, como que a gente pode melhorar, como a gente troca com o poder público, falando, olha, a gente está fazendo esse projeto, o que mais a gente pode fazer? A gente está aqui nessa agente de transformação, estamos aqui como uma instituição do terceiro setor que está aberta para ter essa troca no município. Eu acho que quando a gente está olhando a concretude do que a gente está fazendo, não sei, eu acho que é um complemento. Uhum. É isso que eu queria falar. É um complemento entre histórias que a gente transforma e os dados. A gente precisa ter esses dois juntos para ter esse olhar. E eu acho muito legal que também eu trabalho no lar com avaliação. A gente fez um trabalho em relação a vocês que estão em 37 territórios, a gente está aqui no território do Tatuapé. Mas inicialmente a gente começou justamente essa provocação interna. Precisa fazer sentido para o educador ou professor que aquele olhar, claro, ele vai humano, vai tratar a criança, o jovem com todo o carinho, toda a dedicação necessária, vai transmitir o conhecimento, mas isso precisa ser documentado, né? E se ele não tiver uma proposta, entender primeiro a missão da instituição, né? Uhum. Então, assim, se ele não entende isso, ele também não vai entender o valor desses dados para quem toma a decisão, né? Então, eu acho assim admirável, porque você deve trabalhar muito, né? Porque 37, né, territórios é muita coisa, muito dado, muita informação para você conseguir absorver e compartilhar, engajar a equipe. E ao meu entender, também é fundamental a pessoa mais simples da organização, a mais executiva, entender esse valor e trabalhar em unidade, porque são pessoas, são vidas, né? Não são números, como você falou. Acho que é um dos maiores receios assim, de gestores que volta e meia eu converso, é que eles ainda têm esse olhar assim, que a avaliação ela pensa muito no dado, e o dado é algo muito frio, né, algo gelado. Às vezes é um assunto chato para falar, porque você está falando de números e tal, mas isso é importante para aí que cabe você ter essa leitura de que, como eu acho muito bacana do teu chefe, né, o gerente de articulação. Gerente de articulação. Tá, são números, mas são pessoas, não vamos esquecer isso, que isso é importante. Então é fantástico ter esse olhar, até para contar uma história com esses dados, né? Se fala muito isso, né, do storytelling de dados, exatamente, né? Então acho isso muito importante. Rogério, sabe quando você falou, uma coisa que eu acho bem legal também, e que acabou estimulando a participação dos educadores, principalmente, e das pessoas que estão na ponta, é você saber, principalmente na parte da avaliação, a gente sempre sabia que tinha uma interação e que era um dos grandes pontos fortes dos projetos, essa interação entre o educador e o educando. Que isso é algo valorizado, que a gente faz essas trocas e ela é sempre de uma forma muito acolhedora, muito respeitosa. E a primeira vez que eu fiz uma avaliação nos projetos, deu. Assim, a gente sempre colocou o que mais você gosta no projeto. E é sempre o trato, o respeito, o acolhimento que eu tenho do educador, ou da educadora, ou da coordenadora do projeto. E isso, quando a gente fala, uma coisa é a gente falar, eu virar para você e falar, a gente tem uma interação muito positiva entre educando e educador, nas oficinas, nas construções. Mas quando é a pessoa, quando é o jovem ou a pessoa que está no projeto falando isso pra gente, muda. Porque uma coisa é o que eu falo pra você, outra coisa é você ter a certeza disso, que isso é um ganho, é um bem muito precioso do projeto, e que são pessoas, né? Pessoas constroem projetos, então isso acaba estimulando, isso acaba fazendo as pessoas verem o sentido também. Para além da tomada de decisão, você entender que o seu trabalho ali, de fato, está sendo valorizado e está sendo
bem cuidado e bem olhado e bem quisto. Acho que isso também é uma forma de fazer as pessoas olharem e falarem, a avaliação, ela não é só um número, um dado. A avaliação, ela nos demonstra os acertos que nós estamos tendo, os potenciais de mudança, de alteração, mas principalmente qual é o que é o mais valoroso que a gente tem nesse projeto, o que a gente precisa sempre cultivar. E quando a gente fala de projetos que querem alavancar ou querem crescer, o que a gente não pode deixar se perder? Então, tem algumas partes nos projetos que a gente sabe, né? Se a gente for crescer ou for diminuir, a gente tem que ter alguma tomada de decisão no sentido do que a gente vai manter. Com certeza, a avaliação serve para você olhar a partir do olhar de quem está ali quem é o beneficiário, o participante desse projeto, o que ele entende como melhor. E aí, isso você sabe que é o seu melhor... como eu posso falar? É o seu melhor jeito de fazer, é o seu melhor potencial de transformar, de ser um agente de transformação que você não pode deixar que acabe. Sim, e aí entra, vamos dizer assim, a frieza. Os dados dizem que isso é importante, né? Nesse sentido, assim, Exatamente. olha, tem essa parte humana, mas eu acho que o legal também é que, assim, olha o quanto foi investido, mas o quanto e quantas pessoas foram transformadas, né? Então, acho que quando a gente consegue dar corpo para ambos, né? Exato. Eu acho que caminhando junto, isso vai dando mais consistência e significado, né, para o investidor, para a liderança e certeza. Poxa, nesse ano, como você falou, o quantitativo, alcançamos tantas pessoas, impactamos tantas pessoas, e aí eu até fiz uma pergunta no podcast passado para a Maísa, que foi assim, se não existisse esse projeto, né, da Expo, né, então assim, se não existisse, olha quanta gente deixaria, no caso de vocês, quantos territórios não teriam propostas. Então, como a gente começou aqui a falar, são pessoas que talvez não teriam direção. Então, a proposta do projeto é justamente provocar a direção. Olha, existe esse caminho, existe esse sonho, você tem dentro de si um sonho, a gente acredita nisso. O que você acha desse projeto? É uma articulação muito boa, né? Eu acho isso fantástico e transformador, é o que faz sentido, né? É o que nos tira de casa, né? Poxa, tem muitas pessoas que, através da minha decisão, vão ser impactadas. E isso tira a gente de casa, isso muda a nossa forma de ver o mundo, né? E a gente está precisando muito, né, de projetos sociais como a Fundação CSN. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, que cabe dentro do que a gente está conversando. Assim, vocês fazem, por exemplo, tem um projeto falando do jovem, né, da capacitação profissional. Fala-se muito sobre o impacto social e também fala-se muito sobre resultado, né? Então, resultado é algo que você consegue muito no final de um projeto, quantos foram alcançados. O impacto social é a longo prazo e que isso repercutiu na vida da família, do território, inclusive. Vocês fazem esse tipo de acompanhamento pós-projeto ou ainda, enfim, que pé? Vocês estão conversando sobre isso? Nós estamos começando a realizar esses projetos de avaliação de impacto. Atualmente nós estamos com um grupo, não sei se eu posso dar spoilers ainda, mas nós estamos construindo uma avaliação de impacto para saber de jovens que passaram por um projeto da Fundação CSN e qual foi o impacto Vou recomeçar. Atualmente, nós estamos com uma parceria com a Fundação Itaú para fazer uma avaliação de impacto dos jovens do projeto Garoto Cidadão, para entender e conseguir mensurar qual é o impacto do Garoto Cidadão em jovens que participam do Garoto Cidadão nas áreas de português e matemática. Esse é um dos projetos que nós estamos fazendo. E outros, principalmente, a gente entende como, na área de empregabilidade, nós temos o Conexão Aprendizagem, que a gente quer começar a fazer a pesquisa, nós estamos já começando a mandar alguns formulários para ter esse contato com os jovens, para entender se eles continuam, qual foi, se teve alguma diferenciação, participar ou não do Conexão Aprendizagem,
para o primeiro emprego, né, a inserção no primeiro emprego e a continuidade, a efetivação. Então, a gente já começa. A avaliação de impacto é uma avaliação que ela é mais demorada, acho que ela tem um nível de especificidades, né, vamos dizer assim, de você conseguir resgatar esse contato com o jovem, você conseguir ter essa troca com o participante para entender o que já acabou o projeto, você já seguiu, vamos dizer assim, a sua vida, qual foi a diferenciação. Então, essa morosidade a gente está fazendo a passos mais largos, vamos dizer assim, porque é uma avaliação que, obviamente, ela é muito importante, mas que ela demanda muito um olhar. Então, a gente está começando a fazer as articulações, as pesquisas, para que a gente consiga ter. É um trabalho que precisa de parceria, né? Como você falou. Exato. Eu acho que uma parceria e principalmente você ter esse contato, você resgatar, porque são dados que muitas vezes você não consegue achar numa base de dados. Então, você tem que ir encontrando. A gente tem um projeto que a gente prepara jovens em situação de vulnerabilidade para a inserção no mercado de trabalho. Então, ele passa esse tempo com a gente, ele realiza a capacitação. E como que depois de um tempo a gente consegue retornar com o jovem para saber se ele já está, como ele está. Eu acho que esse contato, principalmente com os jovens, não é tão simples. E, inclusive, se alguém quiser dar uma dica, eu estou super aberta, porque a gente está tentando diversas estratégias para manter esse jovem por perto, no sentido de manter essa troca, porque às vezes quando o projeto acaba, o nível de você ter um contato ou não com esse jovem acaba se esmiuçando. Então, você ter esse local, essa troca com ele, a gente está agora tentando algumas estratégias para que a gente tenha esse retorno deles. Então, não se sinta só. Exatamente. A gente começou aí um estudo, vamos dizer, uma pesquisa com alguns jovens, né? Então, a gente estava ali com uma média de 30 jovens e a gente queria acionar eles para saber como eles estão. Gente, como é difícil. A gente até brinca que é um verdadeiro garimpo, porque cada um é uma situação diferente. Trocou de telefone, perdeu o celular, trocou 1000 saiu vezes de da e-mail. cidade, troca de e-mail. Como que, né, como que você consegue manter uma conexão com ele pós-projeto? Acho que esse é um desafio não só de vocês, mas da gente também, que a gente tá pensando aqui, a gente tem os insights, a gente conversa com outros colegas, né? Já até, eu acho que não sei se eu comentei quando a gente conversou anteriormente, mas a gente tinha pensado durante a participação dele no projeto, conectar ele no LinkedIn da organização, né? Então, assim, se ele manter o LinkedIn ativo, então, e ele tiver na tua rede lá da CSN, por exemplo, tem lá a parte de ex-alunos, sei lá, alguma coisa assim, se ele manter ativo, tem como, não é uma certeza, mas de repente daqui 5 anos você vai ver talvez a história dele ali. Então, fiz o curso na CSN de capacitação profissional, depois fiz uma faculdade, depois entrei na empresa, aí fiquei, aí agora estou dando aula, não sei, né? Agora constitui família, não sei se, mas enfim, é uma forma que a gente achou que pode funcionar. Mas é um experimento, né? A gente não tem certeza. Vamos tentar. Não, e isso aqui não é uma dica minha, não. Isso aqui foi uma dica do Rodrigo Dib, que em conversa com ele deu esse insight aí pra gente. E a gente vai tentar fazer. Enfim, a gente está também nessa fase de implementar, de construção, como eu te falei anteriormente. A gente está querendo, dentro dessas convites, trocar, né, figurinhas, porque talvez alguma coisa que você me fale hoje, eu fale para algumas pessoas que estejam assistindo, que nem cogitaram fazer esse tipo de trabalho, comece a despertar para isso e comece também a desenvolver os seus próprios projetos, avaliando e monitorando, né? Porque é uma coisa, como você estava falando, que eu acho que se você pudesse falar um pouquinho, que assim, a gente estava falando sobre a avaliação, né? Então, eu brinco que eu li uma expressão lúdica, que uma pessoa que vai fazer uma cirurgia é alguém que só se preocupar em fazer a cirurgia e no final da cirurgia olhar
para ver se a pessoa está viva, se ela, né, se ela sobreviveu a todo aquele trajeto, é muito tarde. Então a monitoria justamente você está ali de olho nos equipamentos, naquilo que você está fazendo a avaliação, para no final você, se precisar, recorrer a outras ações para salvar, né, para transformar e acompanhar depois se a pessoa está viva, se está tudo bem, né? Mas você pode falar um pouquinho Claro. assim da monitoria? É isso mesmo, Fabiana? Exato. Monitoramento, eu acho que é uma questão crucial para todo projeto. Eu sou muito fã e queria muito que todo mundo que tem um projeto social, que tem um projeto, entendesse a importância do monitoramento como ele ajuda tanto a não ter dor de cabeça na prestação de contas, principalmente. A gente sabe que instituições têm que prestar conta, têm que demonstrar como que chegou nos seus objetivos, como chegou nas suas metas. E muitas vezes, quando a gente está no dia a dia do projeto, e nós sabemos, é uma loucura, a gente não se dá conta de qual era a meta estipulada, se a gente está chegando ou não. E a gente só vai se preocupar com isso no final, quando a gente tem que começar a prestar conta. E o monitoramento, ele é uma situação, a gente brinca lá na fundação, que a prestação de contas ela foi facilitada num nível quando a área de avaliação a avaliação e monitoramento chegou, nesse olhar de a gente agora já tem tudo documentado, a gente já tem esse olhar do a gente tinha estipulado a meta de 300 ações realizadas e a gente só fez 100 até agora. A gente tem mais 4 meses. Então, para você ter essa troca. Então, o atendimento, principalmente, você tem uma meta de atendimento de 150 crianças e adolescentes. A sua matrícula está em 100. Então, como você fala, olha, você não vai chegar na sua meta, como que a gente pode pensar em estratégias para você alcançar a sua meta, o seu objetivo. Então, o monitoramento, ele te dá essa fotografia do mês para você pensar no seu próximo mês. Então, para você olhar e falar, não, tô bem, o que eu tinha estipulado, eu vou alcançar. E juntou toda essa documentação que você já foi colocando ao longo dos meses. No final, uma prestação de contas que antes a gente demorava 1 mês para pegar, hoje eles me solicitam em 1 hora no máximo. Caramba, a gente entrega os dados. Porque já está tudo pronto, a gente já tem até a comprovação do porquê que a gente está falando que foram 150 atendidos. Então, é porque a gente teve esse número de matrícula, esse número de frequência mês a mês, e isso fez com que a gente formasse tantos. Aí, então, você ter um monitoramento, eu acho que ele evita dor de cabeça no final, porque você já sabe, você não vai ficar correndo atrás de dado, correndo atrás de, cadê a lista de presença? Não, quando você já estrutura isso, no final você já só junta tudo, compila e envia, ou faz o seu relatório já baseado em dados. Você não tem que, nos dados que você já tinha. Você não tem que pensar no dado, depois pensar em como escrever. E uma das estratégias bem legais que a gente utiliza, e aqui, se eu pudesse dar mais uma dica, é fazer essa diferenciação de matrícula de frequência. Porque muitas vezes a gente coloca como igual e não é, né? Matrícula a gente sempre tem o número de matriculados e o número de frequentandos. Então, frequência é quem de fato está no dia a dia do projeto. Então, para você saber se seu projeto tem uma evasão ou não. Quando a gente, às vezes, só olha a matrícula, às vezes a conta não bate. De você matriculou 300, mas só 200 estão frequentando. Então, você não está fazendo o atendimento de 300, você está fazendo o atendimento de 200. E tá tudo bem. Então, a gente tem que entender por que a gente está fazendo esse atendimento de 200. Será que a gente pode chamar outras jovens? E esses 100, por que eles não estão indo? Muitas vezes, quando a gente faz esse acompanhamento na fundação, é para ter esse olhar e essa troca, né? De o que está acontecendo? Por que você não está conseguindo participar do projeto? E aí a gente conversa com os responsáveis, com os pais. Às vezes a gente tem que acionar o CRAS e o CREAS do município
para entender, né? Porque ali uma instituição que visa na transformação social, ela tem que entender que é para além, né? Então, se o jovem está necessitando algo, a frequência e por isso não está conseguindo participar do projeto, a gente consegue tomar uma ação, uma atitude, porque a gente teve esse olhar de quem não estava participando e foi atrás. Por isso que eu falo que um dado só pelo dado não adianta. Então, se você está vendo que tem no número de jovens que não está participando, você deve olhar, você deve fazer alguma ação para por que ele não está participando, o que está acontecendo, e tentar essa busca ativa, vamos dizer assim. Então esse monitoramento é que você tem que estar muito ligado no projeto, né, pelo que você está falando. Então, durante o percurso, então, por exemplo, a matrícula, quer dizer, eu tenho 300 que se matricularam, mas eu estou monitorando e estou percebendo que desses 300, 200 apenas estão participando quando tem alguém investindo em 300. Né? Exato. Aí, se você não monitora e deixa só para o final, você vai falar o quê para o investidor? Nossa, mas eu investi para 300, por que você tem 200? Aí você vai ter que voltar no tempo, né? E às vezes, não sei nem se dá para voltar no tempo, mas tem que se virar, como você falou, uma dor de cabeça. Então, o monitoramento ele tem uma grande importância para que você consiga, em tempo hábil, agir, intervir, para que você chegue no final da proposta do projeto com o mais próximo daquilo que você almejou no começo dele. Exatamente. E é simples, Rogério. Eu acho que as pessoas às vezes querem colocar 20 mil indicadores para monitorar. E, gente, quanto mais simples você colocar, melhor vai ser para você, melhor vai ser para as pessoas que estão trabalhando no projeto e que vão te passar os dados. Porque você precisa de indicadores que de fato retratem o seu dia a dia e retratem o que você precisa analisar. Então, se você está fazendo uma capacitação para jovens, por exemplo, você precisa saber qual é o número de jovens matriculados, qual é o número de jovens frequentando. Aí, se teve a evasão, às vezes é por conta da empregabilidade. Empregabilidade, você entende que é algo positivo também. Porque se você está fazendo a capacitação para ele em empregabilidade, ele conseguiu um emprego, ótimo. E aí você tem esses indicadores para você ir acompanhando. Então, eu sempre falo 5 indicadores acompanhados mensalmente já é a melhor forma, é o melhor mundo. Não precisamos de mais Mais indicadores. Não. Nossa, mas essa é uma receitinha, é uma receitinha extremamente importante. Porque assim, às vezes a pessoa na boa intenção, né? Porque o nosso tema, inclusive, de hoje, é justamente esse, impacto não é intenção, né? Então assim, às vezes você está com uma boa intenção e você quer transformar o mundo, amém, eu acho que isso é positivo, mas dentro da logística, no mundo real, às vezes você não dá conta e você se atrapalha, né? Até porque, como a gente estava falando, a avaliação é algo muito desafiador, né? Como você estava falando, precisa de apoio de uma rede, precisa de outras organizações, como você começou aqui no podcast falando dessa articulação entre o poder público, entre as organizações sociais, entre a comunidade. E eu quero até já emendar aqui uma pergunta para você. Você tem algo que você gostaria de compartilhar sobre essa articulação entre os poderes, entre as organizações sociais? Isso é algo que acontece com facilidade? Como vocês estão em tantos territórios, isso flui? Como que é? Você poderia falar um pouquinho? Posso. Primeiro, acho que por que a gente olha tanto a importância da articulação na fundação? Porque a gente entende que uma instituição sozinha não faz a transformação. Quando a gente fala de transformação e de impacto, é algo maior. É de fato você transformar um território, uma vida, uma comunidade, enfim. E uma instituição sozinha, ela não consegue fazer isso, ela não consegue fazer essa transformação, mas a articulação, e aí é o grande barato, vamos dizer assim, que é quando você mobiliza esse olhar então vamos trazer a empresa para pensar sobre isso, vamos trazer o poder público, a comunidade, as outras instituições, as lideranças locais, aí a gente consegue falar de transformação, porque aí a gente tem
diverso, você é um agente transformador, você está ali em prol, você está fazendo essa conversa para entender qual é a responsabilidade e onde cada um entra para ter essa transformação. A Fundação, ela entende a importância disso, e tanto é que a gente tem a área de articulação e cultura na Fundação, e é fazer realmente essas conversas e essas ações entendendo o objetivo de todo mundo. Porque todo mundo ali quer uma transformação, quer melhoria, impacto, e o impacto positivo naquela comunidade. Então, o que a gente pode fazer? E a Fundação realiza capacitações para além dos projetos para as instituições locais. Então, vamos fazer essas trocas. Eu tenho esse conhecimento, vocês têm esse, o poder público também, obviamente, a implementação de políticas públicas, como que a gente pode fazer o desenvolvimento da empregabilidade, dos indicadores econômicos naquele território. Então, vamos chamar todo mundo, os atores responsáveis, os atores que podem fazer essa transformação, e vamos conversar. Vamos ver quais são as ações e qual é o papel de cada um. Eu não acho fácil, obviamente, mas eu acho que é uma coisa necessária. Então, eu acho que por ser necessário e por, de fato, ter um impacto positivo, aqui eu não queria falar impacto de novo, mas por, de fato, ter esse aproveitamento, né? A gente vê que de fato, dá certo realizar esse tipo de conversa, essas trocas e essas ações em conjunto, em participação. Então, é por ver que dá certo que a gente deve estar provocados e com necessidade de fazer. É muito bom, eu concordo com você, porque, de fato, pensando, quando você vai atuar num território, você está propondo algo e, de repente, o outro está propondo algo diferente, e aí não tem uma empatia um pelo outro, não sei, porque a pessoa que está indo, o jovem que está indo lá participar no projeto da CSN, vai precisar de um serviço público, né? E essa articulação, se é facilitada, também vai facilitar a empresa que está precisando da mão de obra. Né? Então, acho que quando tem essa articulação, ela é muito assertiva e transformadora para o território. Bom, estamos chegando ao fim já. Já está finalizando, mas ainda tem algumas perguntas. Eu acho que eu tenho uma pergunta muito importante, não podemos sair daqui sem responder ela. Imagina que tem um gestor agora que está ouvindo a gente, falando, nossa, quanta coisa importante foi falada ali, e eu nunca pensei da possibilidade de fazer avaliação, e agora gostaria de encabeçar uma proposta aqui dentro da organização que eu faço parte. Você tem alguma dica de ouro? Por onde essa pessoa pode começar? Bom, eu acredito que a primeira parte é você fazer... Desculpa. Eu acredito que o primeiro passo é o monitoramento. Eu sou fã de começar pelo monitoramento, no sentido de você primeiro ter a concretude do que você está fazendo. Então, é o que eu disse antes, de você olhar para os 5 indicadores que você vai começar a seguir e vai começar a monitorar, e como esses 5 indicadores vão conversar com os objetivos e metas que você estipulou para o seu projeto. Então, tem um projeto de empregabilidade para jovens, de capacitação profissional para jovens, e vou seguir esses 5 indicadores, para você saber qual é o resultado que você está tendo com ele. E depois você vai realizar uma avaliação com o seu jovem. E aqui acho que a provocação que o gerente de projetos faz, eu acho que vale para a gente. Olhe para esse jovem como um cliente, no sentido de qual é o nível de satisfação deste jovem com o projeto. O projeto está fazendo sentido para ele? Ele vê valor em estar ali? Ele gosta de estar ali? Quais são as perguntas que você pode fazer para entender se os aspectos socioemocionais que você pensou e estipulou que ia conseguir gerar, que ia conseguir desenvolver, quais outras habilidades, se ele conseguiu ter com esse projeto. E acho que com essa avaliação você entende
se está dando certo ou não o seu projeto, para você pensar, tomar a decisão num ciclo seguinte, numa continuidade desse projeto, ou se adapta. Então, acho que esses dois, então, o monitoramento do qual é o seu resultado que você está caminhando, se você está cumprindo ou não as suas metas e objetivos. E essa avaliação focada numa avaliação formativa para você entender qual é o nível de satisfação e o desenvolvimento inicial desse jovem no projeto, eu acho que seriam os 2 primeiros passos que eu tomaria. Então, gestor, ó, pega aí, anota isso, vê de novo o vídeo, aproveita, porque a Fabiana ela é especialista no assunto, e é muito importante, eu acredito também muito como ela fala, que quando você começa a olhar um pouco mais a fundo do projeto que você está propondo, essa população, esse grupo de famílias, ou de jovens, ou de crianças, que você tem intenção de interagir, é de extrema importância você ter dados, né? Uhum. Eu acho que para você, inicialmente, conseguir ter uma ideia, e depois, como você falou, e propondo, tendo os indicadores e fazendo assim, nossa, tô cada vez mais próximo desse indicador aqui, tô me aproximando dessa idealização que eu inicialmente tive em mente. E daí em diante, claro, buscar conhecimento, né? Exatamente. Acho que sempre interagir, participar, inclusive participar do Workshop 10, que vai ser 28 de agosto, deixa eu aproveitar, e que a gente vai convidar, espero contar aqui com a Fabiana também lá com a gente. É uma forma também de troca de um network, de conhecer outras realidades e de troca de ideias. A ideia do Ideias é trocar as ideias, né? Então, acho que isso fica aí como provocação. E para finalizar agora, eu tenho aqui a gente começou com uma proposta aqui, Fabiana, eu estou chamando de ping-pong, tá? Então, a proposta aqui é ping-pong. Eu vou jogar a bolinha para você, você manda ela de volta para mim. Então, eu vou te fazer a pergunta e assim, o que vem rapidinho na tua cabeça, você fala. Claro, não se sinta pressionado. Brincadeira. Bom, uma palavra que para você define impacto real. Assim, puxa, de fato foi impacto. Eu acho que transformação. Um indicador que nunca deve ser ignorado. Vou seguindo o que eu falei aqui, eu acho que é o indicador de frequência. Frequência no projeto. Frequência. Ou nível de satisfação também. Certo. Um mito sobre avaliação que precisa acabar. Eu acho que é no sentido que a avaliação é algo só número, só dados, não tem um olhar no que a gente conversou hoje, que a avaliação também ela serve para tomada de decisão, que a avaliação serve para você ter uma fotografia de como é seu projeto. Às vezes eu sinto que as pessoas não... quem não conhece, quem não está no dia a dia fazendo a avaliação, o potencial de impacto e no olhar, na tomada de decisão, enfim, que ela tem. Um erro comum ao tentar medir impacto. Acho que são 2 coisas, se eu puder falar. A primeira é confundir impacto com resultado, entendendo, muitas vezes a gente fala de impacto como se fosse o que a gente tem ao final do projeto, a gente sabe que não, que isso é o resultado do seu projeto, e o impacto é algo que você tem um período de tempo maior, né? Você sabe, o projeto já acabou e depois você consegue começar a mensurar o seu impacto, né? Então, quais são as outras transformações que seu projeto realizou para além de quando o participante estava lá. Uma competência essencial para o jovem de hoje. Eu acho que não só para o jovem, mas também para o jovem, flexibilidade. Acho que o mundo está hoje muito se alterando, então novas propostas de emprego, novas formas de trabalho, vamos dizer assim, e de como estudar estão surgindo, e você tem que ser adaptável e flexível para conseguir se guiando no mundo, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. O que é mais difícil? Medir ou transformar?
não sei se difícil, mas eu acho que desafiador. Eu acho que transformar. Eu acho que medir a gente consegue, medir a gente tem, a gente sabe fazer os indicadores e acompanhar. Mas quando você fala dessa transformação, não é fácil você elaborar, né? A gente estava aqui conversando hoje, como você faz um projeto transformador, você tem que ter uma articulação muito boa, você tem que ter uma escuta ativa muito boa, trocar com a comunidade, fazer um processo participativo, colaborativo. Então, eu acho que tem que ter muita vontade. Então, eu acho que o transformar é mais Difícil. desafiador. Um projeto que marcou sua trajetória. Ai, agora eu não posso falar um projeto só, porque senão depois vamos estar lá no... Você esqueceu de meu mim, WhatsApp. né? Exatamente. Mas tem uma situação que você poderia compartilhar ou não? Eu acho que tem uma situação que foi muito marcante pra mim, que é isso que eu falei pra você, da gente achar que é uma coisa e quando você vai conversar com um jovem é outra. A gente tem um projeto na fundação que faz essa, que eu até já comentei dele hoje, que é a capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade. E eu fui fazer a primeira avaliação com eles no final do projeto, uma avaliação de resultado, para entender quais foram os pontos positivos. A parte qualitativa eu fui fazer num grupo focal. E o que a gente estava pensando que ia ser um empecilho, porque a gente decidiu inovar e realizar o projeto, né, na área, na periferia da cidade, onde eles estavam, e não trazer para uma área central, porque muitas vezes eles preferem estar na área central, porque é uma área que eles não frequentam no dia a dia, mas aí eles vão para o projeto, custeados, obviamente. E não, eles falaram que era um dos pontos positivos do projeto foi ter um projeto tão bom, tão valoroso, no território onde eles vivem, que ali eles não tinham esse olhar, não tinham essa possibilidade. Então isso me marcou porque era algo que a gente estava um pouco receoso, como que ia ser, e eles super acolheram, e eles super falaram de forma espontânea que era a melhor coisa, e acho que a troca que eu tive com eles naquele dia foi muito legal. Então eu gosto muito de conversar, eu e a Jamile, que é da equipe também, a gente troca, é a nossa parte favorita, é escutar os participantes. Acho que todo mundo deveria um dia sentar para conversar com os participantes dos projetos, porque é muito bom. É muito legal você ter a concretude do que está sendo feito e como eles gostam e como eles veem valor nisso por eles. Acho que é muito legal. Muito bom, muito bom. Um dado sem uma história é? Um número vazio. E uma história sem um dado? Eu acho que o dado é a concretude. É o que a gente fala de você entender a sua participação nessa história. Porque a história é a vida de uma pessoa, né? Quando a gente fala de uma instituição que faz o atendimento para outras pessoas, então quando a gente fala dessa história, é a vida de uma pessoa. E quando você tem o dado basicamente aqui, imaginando que é os dados do projeto. E aí você sabe qual é o seu papel nessa transformação, ou no enxergar como você está impactando, né? Qual é a sua atuação enquanto um agente naquela vida, naquela história. Muito bom. Gente, que lição, né? Porque assim, aqui vendo a Fabiana falar, esse brilho no olho, né? Falando do projeto, aquilo que faz sentido no meu trabalho, no seu trabalho, quando você tem conexão com o público, ele diz entre linhas o que vale a pena, né? Vale a pena porque você é aquele combustível que você recebe para você ver nos dados, para você ver, né, em todo esse monitoramento, todo esse trabalho que você fala, que, puxa, é um trabalho humanizado. Exatamente. Muito bom. Gente, estamos chegando ao fim. Uma conversa incrível aqui com a Fabiana. Quero agradecer à Fundação CSN por permitir que ela esteja aqui conosco,
Foi uma honra receber você, Mariana. Obrigado por estarem aqui conosco. Quero deixar a última palavra com você, no sentido, se você quer compartilhar suas redes sociais ou o site da Fundação, se a pessoa quiser saber um pouquinho mais sobre os projetos que vocês desenvolvem. Fica à vontade, Fabiana, por favor. Bom, gente, eu queria agradecer Rogério, todo mundo do Lar Sírio pelo convite. Acho que é um momento muito legal e muito necessário da gente começar a falar mais sobre avaliação e monitoramento, desmistificar, entender que não é uma complexidade, que dá para ser feito. Seguirem as áreas, né, as redes sociais da Fundação, então Fundação CSN, no LinkedIn, no Instagram, também temos o nosso site. Quem quiser alguma troca, alguma conversa, meu nome no LinkedIn é Fabiana Dapia, vocês podem me seguir, eu tento ser ativa lá e vou ter a troca, com certeza. E agradecer por esse movimento que vocês estão fazendo, acho que é bem interessante. E é o fortalecimento das instituições, né? O que a gente está falando, como a gente gera impacto num todo, com todo mundo junto, todo mundo trabalhando junto, e essas trocas são muito necessárias. Muito obrigado, Fabiana, muito obrigado a todos. Então, estamos chegando ao fim, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Se possível, curta a página, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, faça o comentário. E não esqueça, no dia 28 de agosto, nós vamos promover o nosso 5º Workshop Ideias, onde a nossa temática é falar sobre a empregabilidade do jovem e a avaliação dessa empregabilidade, né? E será um prazer atendê-los lá. Se você quiser mais informação, em breve vamos criar um hot site, mas outras informações a gente vai compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Até lá!